Esther. Parte 1. A sombra do decreto. Imagine receber a terrível notícia de que a sua sentença de morte foi assinada e selada com o anel do governante mais poderoso da Terra, com dia e hora marcados para acontecer, sem qualquer chance de apelação. Como você reagiria ao saber que toda a sua família e o seu povo estão prestes a ser exterminados? No livro de Esther, capítulo 3, as escrituras nos revelam o dia em que o Império Persa estremeceu sob um decreto terrível. Nos corredores luxuosos do palácio de Suzã, o orgulho de um homem cruel chamado Amã gerou o plano de genocídio mais sombrio da história bíblica. Diante da ameaça iminente, o desespero tomou conta das ruas, e o choro de milhares de inocentes ecoou por centenas de províncias. Mas o que o terrível adversário não imaginava é que, no trono celestial, o Senhor dos Exércitos já estava movendo as peças para uma reviravolta sem precedentes. Essa história extraordinária importa para nós hoje porque prova que, mesmo quando Deus parece silencioso e o mal parece vencer, Ele continua agindo com soberania nos bastidores para transformar decretos de derrota em decretos de vitória. É a prova viva de que o nosso Deus reverte qualquer situação para proteger aqueles que nele confiam, trazendo justiça e livramento em meio ao caos. Prepare seu coração para testemunhar o agir milagroso do Criador. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Bíblia por Partes, ative as notificações e venha descobrir como esse terrível decreto de morte se transformou no dia da grande virada histórica. Acompanhe conosco cada detalhe dessa emocionante jornada de fé e coragem. Parte 2. O esplendor de Suzã. Para compreendermos essa impressionante reviravolta histórica, precisamos viajar no tempo até o glorioso Império Persa durante o reinado do rei Assuero. Esse governante dominava com mão de ferro sobre 127 províncias, que se estendiam desde a Índia até a distante Etiópia, como relata o livro de Esther, capítulo 1. Estamos na magnífica cidadela de Suzã, o coração político e cultural de todo o império. Um lugar imponente onde a riqueza e a extrema extravagância ditavam as regras sociais diariamente. Naquela corte extremamente suntuosa, os banquetes luxuosos duravam muitos dias e exibiam a majestade da maior potência da época a todos os nobres e príncipes. Contudo, por trás de todas as colunas de mármore e dos belíssimos jardins suspensos, vivia uma humilde comunidade de exilados. Os judeus, que haviam sido dispersados após a queda de Jerusalém, habitavam ali como simples estrangeiros em uma terra totalmente pagã, tentando guardar com fidelidade a aliança e a fé no Deus único de Israel. É nesse complexo ambiente de forte choque cultural que conhecemos o piedoso Mordecai, que trabalhava honestamente junto à porta do Palácio Real, e sua prima órfã, a bela Hadassa, a quem ele criará com imenso amor. Por extrema sabedoria e orientação de Mordecai, conforme lemos em Esther, capítulo 2, ela escondeu sua verdadeira identidade judaica ao ser levada ao harém do rei, sendo posteriormente coroada rainha sob nome de Esther, sem que a corte soubesse de sua verdadeira origem sagrada. Mas a aparente tranquilidade do palácio seria abalada pela rápida ascensão de Amã, um homem orgulhoso e amalequita promovido ao cargo de primeiro-ministro. A lei persa exigia que todos se prostrassem em reverência diante dele. Mordecai, contudo, recusava-se terminantemente a prestar tal honra, pois sua adoração pertencia somente ao Deus Altíssimo. Essa firmeza espiritual despertou um ódio maligno em Amã, que decidiu usar de sua influência para tramar não apenas a queda de Mordecai, mas o extermínio total do povo judeu. O que estava em jogo naquele momento, sob as sombras do poder político persa, não era apenas a vida de um homem íntegro, mas a própria sobrevivência física e espiritual da descendência de onde viria o Salvador. O terrível decreto de morte foi assinado, selado com o próprio anel do rei e espalhado com extrema urgência por todas as províncias. Humanamente falando, a destruição do povo parecia certa, e o cenário estava montado para uma monumental batalha espiritual onde a intervenção divina seria a única saída. Parte 3. O desafio em Suzã. Ao saber do terrível decreto assinado pelo rei, o piedoso Mardoqueu rasgou suas próprias vestes em sinal de imensa dor, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela grande cidade clamando com prolongado e amargo clamor. Sua dor profunda representava o desespero de todo o povo judeu diante daquela sentença de morte inexplicável. Conforme relata o livro de Esther, capítulo 4, seu lamento angustiante ecoou até a entrada da porta do rei. A jovem rainha Esther, isolada em seus luxuosos aposentos reais, foi informada pelas suas servas sobre o terrível estado de aflição de Mardoqueu.
Angustiada e sem compreender a real gravidade daquela situação extrema, ela enviou roupas adequadas para que ele se vestisse, mas Mardoqueu as recusou terminantemente. Buscando descobrir a verdade por trás de tamanha dor, Ester ordenou que seu servo de confiança, Ataque, fosse interrogá-lo pessoalmente na praça da cidade. Mardoqueu revelou a Ataque todos os detalhes sórdidos da conspiração armada pelo perverso Amã, incluindo a quantia exata de prata prometida ao tesouro real para exterminar os judeus. Ele também entregou ao servo uma cópia impressa do decreto de aniquilação para que fosse mostrada diretamente a Ester. O mensageiro retornou rapidamente ao Palácio Real com um documento físico que selava o destino trágico de uma nação inteira, trazendo extrema urgência para a rainha. Mardoqueu não apenas enviou o documento físico, mas também ordenou solenemente que Ester entrasse de imediato na presença do rei para lhe suplicar favor e interceder diretamente pelo seu povo. Essa ordem dramática pesava imensamente sobre os ombros da jovem rainha. No livro de Ester, capítulo 4, contemplamos a urgência de um clamor espiritual que sabia que o silêncio covarde diante da injustiça traria a ruína total de sua linhagem. Ester enviou uma resposta realista e temerosa a Mardoqueu, lembrando da lei implacável do Império Persa. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei no pátio interno sem ser convocada pelo próprio rei seria condenada à morte instantânea, a menos que o monarca estendesse seu precioso cetro de ouro para poupar sua vida. Ester ressaltou, com profunda apreensão, que já se passavam 30 dias desde que fora chamada à presença do rei. Ao receber a resposta hesitante de Ester, Mardoqueu confrontou a rainha com palavras de profunda fé e advertência profética direta. Ele declarou com firmeza inabalável que ela não deveria imaginar que, por estar segura no Palácio Real, escaparia da morte mais do que qualquer outro judeu. Se ela se calasse e se omitisse completamente naquele momento decisivo, o socorro e a libertação divina para o povo judeu viriam de outra parte. Com voz inspirada e olhar profético, Mardoqueu pronunciou a célebre verdade eterna que ecoa através das gerações. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você alcançou a dignidade de rainha? Essas palavras de autoridade espiritual penetraram profundamente no coração de Ester, revelando que sua posição de honra não existia para o luxo pessoal, mas para servir como instrumento soberano de salvação no plano perfeito de Deus. Diante do tremendo desafio, Ester tomou sua decisão definitiva de fé, jejum e coragem absoluta. Ela enviou uma resposta a Mardoqueu, ordenando que reunisse todos os judeus de Susã para um jejum total de 3 dias e 3 noites. Ester e suas servas fariam exatamente o mesmo. Fortalecida pelo poder do clamor coletivo, ela declarou que iria falar com o rei, violando a lei civil, concluindo com fé: se eu perecer, pereci. Parte 4. O cetro e o trono. Ao terceiro dia de jejum, a rainha Ester vestiu seus trajes reais e se posicionou no pátio interno do palácio, diante da sala do trono. O rei Assuero estava sentado, olhando para a entrada. Ao ver Ester ali, contra todas as expectativas humanas, ela achou favor diante de seus olhos. Conforme relata o livro de Ester, capítulo 5, o monarca estendeu para ela o cetro de ouro que tinha em sua mão, poupando sua vida e demonstrando a soberana misericórdia divina. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei, impressionado com sua coragem, perguntou qual era o seu desejo, prometendo dar-lhe até a metade do reino. Com sabedoria celestial, Ester não revelou seu pedido imediatamente. Em vez disso, convidou o rei e o orgulhoso Amã para um banquete especial preparado por ela. Naquela noite, durante o banquete, ela adiou a revelação por mais um dia, convidando-os para um segundo banquete no dia seguinte. Amã saiu do palácio alegre e de bom humor, sentindo-se o homem mais importante do império. No entanto, sua alegria evaporou ao ver Mardoqueu no portão real, que mais uma vez recusou se curvar diante dele. Cheio de fúria, Amã foi para casa e, aconselhado por sua esposa e amigos, ordenou a construção de uma imensa forca de 22 metros de altura, planejando pedir ao rei, logo pela manhã, a execução de Mardoqueu. Naquela mesma noite, o Senhor tirou o sono do rei Assuero. Incapaz de dormir, ele ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino para que fosse lido para ele. Conforme lemos no livro de Ester, capítulo 6, o leitor chegou justamente à parte que registrava como Mardoqueu havia denunciado uma conspiração para assassinar o rei. Assuero, surpreso, perguntou que honra ou distinção havia sido concedida a Mardoqueu por esse feito, recebendo a resposta de que nada fora feito. Bem cedo, Amã entrou no pátio para pedir a morte de Mardoqueu.
Antes que falasse, o rei lhe perguntou o que deveria ser feito ao homem a quem o rei desejava honrar. Pensando que o rei se referia a ele próprio, Amã sugeriu vestes reais, o cavalo do rei e um desfile triunfal pela cidade. Para seu total desespero, o rei ordenou que Amã fizesse exatamente isso, imediatamente, para o judeu Mardoqueu, seu pior inimigo. Após humilhar-se conduzindo Mardoqueu, Amã foi levado às pressas para o segundo banquete de Ester. Ali, o rei perguntou novamente qual era a petição da rainha. Com o coração clamando ao Deus de Israel, Ester finalmente revelou a terrível verdade. Ela implorou por sua própria vida e pela vida de seu povo, explicando que haviam sido vendidos para destruição total. O rei, indignado, exigiu saber quem ousaria fazer tal coisa contra a rainha. Ester declarou solenemente: o adversário e inimigo é este perverso Amã. O rei, enfurecido, levantou-se e foi para o jardim. Amã, percebendo que sua vida corria perigo, prostrou-se sobre o divã onde Ester estava, implorando por misericórdia. Quando o rei retornou e viu a cena, sua ira transbordou. Um dos servos mencionou a forca que Amã preparara para Mardoqueu. O rei ordenou imediatamente: enforquem-no nela. Assim, o próprio mal de Amã caiu sobre sua cabeça. Naquele mesmo dia, o rei entregou os bens de Amã para Ester, e Mardoqueu assumiu o anel de selar real. No entanto, o decreto de morte contra os judeus ainda estava de pé, pois as leis persas não podiam ser revogadas. Ester chorou aos pés do rei, que lhe estendeu novamente o cetro de ouro. Com a permissão real, Mardoqueu escreveu um novo decreto, selado com o anel do rei, autorizando os judeus a se defenderem de seus inimigos. Conforme o livro de Ester, capítulo 8, Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azuis e brancas e uma grande coroa de ouro. A cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, houve luz, alegria, gozo e honra. O dia que deveria ser de massacre transformou-se no dia da grande virada, onde o poder de Deus reverteu a destruição em vitória absoluta, provando que o Deus de Israel vigia e protege o seu povo fiel. Parte final. O legado do livramento. A partir daquele momento histórico, a soberana justiça divina estabeleceu uma nova e gloriosa ordem no Palácio Imperial de Suzã. O rei Assuero entregou a Mardoqueu seu precioso anel de selar, o mesmo que antes estava em posse do ímpio Amã. A rainha Ester, revestida de imensa autoridade, colocou Mardoqueu sobre a vasta casa do inimigo derrotado. Conforme relata o livro de Ester, capítulo 9, a fama e a grandeza de Mardoqueu cresciam diariamente por todas as províncias do império. Para perpetuar a memória desse livramento absolutamente inacreditável de Deus, a rainha Ester e o sábio Mardoqueu decretaram por escrito que todos os judeus deveriam comemorar anualmente os dias da grande virada histórica. Conforme está escrito no livro de Ester, capítulo 9, versículos 21 e 22, esses dias foram formalmente instituídos como tempos de alegres banquetes, partilha de presentes entre os amigos e generosa caridade para com os necessitados. O pranto transformou-se em festa perpétua. A gloriosa vitória do povo de Deus ecoou com extrema força por todo o vasto território persa, despertando um temor respeitoso e reverência profunda em todas as nações circunvizinhas. Muitos povos de outras origens, maravilhados ao contemplarem o milagre da preservação dos judeus, decidiram se converter voluntariamente e unir-se a eles na adoração sincera ao Deus Altíssimo. O livro de Ester, capítulo 9, versículo 27, testifica que essa santa aliança de fé foi perpetuada para as futuras gerações. O impacto dessa extraordinária reviravolta consolidou a paz e a estabilidade em todo o reino oriental. O rei Assuero impôs novos tributos sobre a terra e também sobre as distantes ilhas do mar, prosperando o império sob a liderança justa de seus novos conselheiros. Todos os atos do poder soberano do rei e o relato minucioso da dignidade de Mardoqueu foram devidamente registrados nos antigos livros das crônicas do reis da Média e da Pérsia, revelando como Deus exalta seus servos fiéis. Por fim, as Escrituras Sagradas encerram esta maravilhosa narrativa de fé no livro de Ester, capítulo 10, versículo 3, declarando com júbilo que o judeu Mardoqueu foi de fato segundo na hierarquia de todo o Império Persa. Ele foi grandemente estimado pela imensa multidão de seus irmãos de fé, pois buscou continuamente o bem-estar social do seu povo e trabalhou fielmente pela paz de toda a sua posteridade. A soberana promessa de Deus triunfou gloriosamente, guardando seu povo para sempre. Epílogo: A grande virada da fé. Assim como nos dias de Ester,
você também pode estar enfrentando decretos que parecem definitivos e tentam roubar a sua paz. Crises na família, diagnósticos difíceis ou portas fechadas gritam ao seu coração que o fim chegou. Mas a história de hoje nos lembra que a última palavra nunca vem do homem, mas sim do trono celestial. O Deus soberano que reverteu a sentença de morte contra os judeus é o mesmo que hoje contempla sua aflição e já prepara um milagre inesperado para sua vida. Nas Sagradas Escrituras, na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, aprendemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O jejum de 3 dias e a oração fervorosa de Ester e de seu povo moveram os céus, provando que o clamor sincero do justo quebra qualquer barreira espiritual. Quando você se coloca de joelhos diante do Deus Altíssimo, o cenário invisível começa a mudar inteiramente a seu favor. Lembre-se sempre do que está escrito no livro de Ester, capítulo 9, versículo 1, que no dia em que os inimigos esperavam dominar sobre eles, sucedeu o contrário, pois os judeus dominaram sobre os que os odiavam. Essa é a gloriosa assinatura do Deus da virada. Ele pega o dia do desespero e o transforma em celebração, alegria e libertação. Creia convictamente que toda armadilha do inimigo contra sua casa já caiu por terra. Não desforteça o seu coração diante das ameaças temporais. Levante a sua cabeça com esperança, vista a armadura espiritual e permaneça firme na posição que Deus lhe confiou neste tempo. Assim como Mardoqueu e Ester foram orados publicamente diante de todo o império da Pérsia, o Senhor está preparando uma mesa de triunfo para você. A sua fidelidade em meio à provação será coroada com uma colheita abundante de paz, dupla honra e grandes testemunhos. Você é parte viva desta grande história de fé e milagres que o Espírito Santo continua escrevendo no mundo atual. Se a sua alma foi fortalecida por esta mensagem de vitória, faça agora sua inscrição no canal Bíblia por Partes, o seu canal da palavra. Ative as notificações para não perder nenhuma das próximas jornadas pelas Escrituras e compartilhe esta esperança com quem precisa de um milagre. Que o Senhor Deus de Ester guie e guarde poderosamente você e sua família.